planetas nascem da sua própria estrela. Para comprovar isso, basta estudar as principais características de uma estrela, bem como as fusões nucleares que ocorrem em seu núcleo. As estrelas são corpos disponíveis no espaço com luz própria, calor e outros tipos de radiação em razão dos processos de fusão nuclear que ocorrem em seu interior, liberando grandes quantidades de energia. Seu principal combustível é o hidrogênio, muito abundante no universo por ser um elemento químico muito simples que se transforma em hélio através da fusão nuclear. Os átomos de hidrogênio dentro do núcleo da estrela são muito rápidos que, ao se chocarem entre eles, se fundem formando o elemento químico hélio. Quando o átomo se funde, a pressão termodinâmica produzida libera muita energia, aumentando cada vez mais a temperatura dentro do núcleo. As estrelas encontram-se em equilíbrio com duas forças, a sua gravidade e a força da fusão nuclear. A gravidade tenta esmagar a estrela, pressionando os átomos em direção do núcleo. Quando os átomos são pressionados no núcleo, a temperatura aumenta. A energia liberada pela fusão nuclear no núcleo da estrela, que é de dentro para fora, se equilibra com a gravidade, que é de fora para dentro. Essas forças contrárias em equilíbrio faz com que a estrela fique estável e brilhante. O princípio de funcionamento de uma estrela eu já disse, porém vou repetir acrescentando novos conceitos. Como sabemos, inicialmente dois átomos de hidrogênio se fundem entre si, dando origem ao átomo de hélio, liberando grande quantidade de energia. À medida que vão ocorrendo as fusões nucleares no núcleo da estrela, a pressão e a temperatura vão aumentando, transformando o núcleo em uma fornalha de milhões de graus Kelvin, dando origem ao estado de plasma, liberando cada vez mais a quantidade de energia. À medida que a estrela vai amadurecendo, ela começa a fundir, além do hidrogênio, o próprio hélio que ela criou. Nessa altura, podemos dizer que o núcleo da estrela atingiu uma temperatura de 100 milhões de graus Kelvin. As fusões do hélio ocorrem com o que está disponível naquele momento dentro do núcleo da estrela, ou seja, o próprio hélio mais o hidrogênio. Portanto, o hélio, número atômico 2, se funde com o hidrogênio, número atômico 1, formando o lítio, número atômico 3. E o hélio, número atômico 2, com o próprio hélio, número atômico 2, formando o berílio, número atômico 4. O surgimento de novos elementos químicos vão na esteira do aumento da temperatura e da pressão no núcleo da estrela. Depois da fusão do hélio, aparecem o lítio e o berílio, que também começam a se fundir na esteira do aumento da temperatura, começando a surgir um verdadeiro caos no núcleo dessa estrela. Classificação das estrelas. 1. Supergigantes vermelhas. São estrelas de temperatura de 4.000 graus Kelvin na sua superfície. São estrelas de baixo brilho. São as maiores estrelas do universo em termos de volume. 2. Gigantes vermelhas. São estrelas de temperatura baixa, em torno de 5.000 graus Kelvin na sua superfície. São estrelas de baixo brilho. Possuem uma atmosfera inflada e tênue. 3. Supergigantes azuis. São muito raras e quentes, onde a temperatura na superfície pode variar de 10.000 a 50.000 graus Kelvin. São muito brilhantes, chegando a ter 10.000 vezes mais brilho que o Sol. 4. Gigantes azuis. São estrelas com temperaturas superiores a 10.000 graus Kelvin na sua superfície. São muito brilhantes. 5. Estrelas azuis. São estrelas extremamente quentes, podendo atingir 30.000 graus Kelvin na superfície. São as mais brilhantes da galáxia, podendo emitir até 60.000 vezes mais energia que o Sol. 6. Estrelas anãs amarelas. Estágio atual do nosso Sol. Baixa temperatura, em torno de 6.000 graus Kelvin na superfície.
São muito antigas, existindo há bilhões de anos. 7. Estrelas anãs alaranjadas. São estrelas um pouco mais frias do que o Sol. Têm massa entre 0,5 a 0,8 vezes a massa do Sol. Temperatura de superfície entre 4.000 graus Kelvin a 5.000 graus Kelvin. 8. Estrelas anãs vermelhas. São as mais comuns. Seu brilho é fraco. São muito antigas. Temperatura baixíssimas. 3.500 graus Kelvin na superfície. Estrelas anãs brancas. São estrelas muito antigas que já não produzem fusão nuclear e que esgotaram todo o seu hidrogênio. Agora vou restringir o estudo das estrelas para o nosso Sol. O Sol, na atualidade, é uma estrela anã amarela de quinta grandeza. Seu diâmetro atual é de 1.392.700 km. Existem milhares de outras estrelas que são centenas de vezes maiores do que o Sol. Vou citar apenas duas para uma comparação. Betelgeuse possui um diâmetro 995 vezes maior que o Sol, e a estrela UY Scuti um diâmetro 1.708 vezes maior que o Sol. O interior do Sol possui três principais regiões. O núcleo é onde a massa é transformada em energia através das fusões nucleares. A zona radiativa é uma camada intermediária do interior do Sol e é uma região muito densa. A fusão nuclear libera energia essencialmente em forma de calor e luz. Zona de convecção é a camada superior do Sol onde a energia é emitida, onde ocorre a transmissão de calor. Além dessas três regiões, existem a fotosfera, a cromosfera e a coroa. O Sol gira no seu próprio eixo e há regiões que giram em velocidades diferentes por ele ser gasoso. O período de rotação é de 27 dias no Equador e de 38 dias para os seus polos. A diferença de velocidade em seu giro produz uma rotação diferenciada chamada de dínamo solar, responsável por sua grande atividade magnética. O campo magnético gera intenso aquecimento na coroa solar, região mais externa, que causa as erupções solares e ejeção de massa. A partir de agora vou defender a minha hipótese sobre a origem dos planetas, de como eles se formaram. Para isso vou recorrer a dois fenômenos já observados no cosmos pelos astrônomos, que não possuem uma explicação plausível. Vou falar sobre as estrelas Betelgeuse e Sírius. Betelgeuse é uma estrela classificada como supergigante vermelha que está na constelação de Órion a 642,5 anos-luz de distância da Terra. No ano de 2019, o telescópio espacial Hubble detectou uma grande explosão na estrela. Os pesquisadores viram uma massa de material muito grande, brilhante e quente, movendo-se para fora da estrela no seu hemisfério sul a cerca de 320.000 km por hora. Constatou-se que o raio da estrela diminuiu consideravelmente. O seu brilho também diminuiu consideravelmente com o ocorrido. Essas diminuições anormais foram perceptíveis até a olho nu. Sírius é uma estrela classificada como gigante azul, a mais brilhante do espaço noturno, vista a olho nu aqui da Terra. É uma das estrelas mais próximas da Terra, que está a 8,5 anos-luz de distância, situada na constelação de Cão Maior. Ela tem um brilho 25 vezes superior ao do Sol. Mas o mais importante é dizer que Sírius é um sistema diferenciado. Ela é composta por duas estrelas que orbitam entre si. Sistema esse chamado de sistema estelar binário. Essas estrelas são nominadas de Sirius A, que tem um diâmetro de 2,3 milhões de quilômetros, o dobro do tamanho do Sol, e Sirius B, que tem um diâmetro de 11.800 km, o que a torna um pouco menor que o nosso planeta Terra. Ambas giram em torno de si.
Atualmente, quem é responsável por quase todo o brilho que vemos aqui da Terra é a estrela A. Sirius B se transformou apenas em uma estrela de matéria degenerada com sua massa comprimida e um diâmetro de 11.800 km. Sirius B teve uma vida bem curta, nascendo como uma estrela comum que convertia hidrogênio em hélio no núcleo através da fusão nuclear. Mas depois de consumir todo o seu combustível, restou apenas esse núcleo que ficará cada vez mais frio. Sirius B tem um período orbital de 50 anos terrestres ao redor de Sirius A. Será que essa história de Sirius ser uma estrela binária não carece de um estudo mais aprofundado? Eu tenho as minhas dúvidas quanto ao sistema binário e vou demonstrar que não é bem assim. Destaquei essas duas estrelas, Betelgeuse e Sirius, para poder mostrar a minha hipótese sobre a formação dos sistemas planetários que orbitam as estrelas. É o caso do sistema solar, com o Sol, a estrela dominante, que deu origem aos seus planetas. Então vamos lá. O Sol, assim como qualquer outra estrela, foi criado inicialmente como uma gigante vermelha. Toda estrela na condição de gigante vermelha consome pouco combustível, ou seja, pouco hidrogênio, porque a temperatura dela no núcleo é baixa. A atmosfera externa é inflada e tênue. Devido à gravidade, houve o agrupamento do hidrogênio no núcleo do Sol daquela época, que foi aumentando e ocasionando um aumento da pressão e, consequentemente, a temperatura foi aumentando gradativamente no seu núcleo até atingir uma temperatura de mais ou menos 10 milhões de graus Kelvin ao longo de bilhões de anos. Quando a estrela-Sol atingiu essa temperatura, os átomos de hidrogênio que vinham aumentando a sua frequência de agitação e movimentos aleatórios no núcleo atingiram o seu ápice. Os átomos de hidrogênio passaram a vibrar freneticamente e a se moverem a uma velocidade inimaginável dentro do núcleo, dando início a grandes colisões entre eles e, consequentemente, as fusões nucleares começaram dando origem ao átomo de hélio com liberação de muita energia. Uma vez dada a ignição das fusões nucleares, a sequência não acaba mais, pois, além da gravidade que o Sol possui, a energia liberada pelas fusões nucleares do hidrogênio faz com que a temperatura no núcleo aumente cada vez mais. Essa sequência só terá um fim quando a estrela ficar muito velha e o seu núcleo congestionar e começar a sentir falta de hidrogênio para a fusão nuclear. Vamos então ao ciclo do Sol desde o seu nascimento até os dias de hoje. Planeta Netuno, o primeiro planeta. O Sol, nos seus primórdios, foi uma estrela gigante vermelha que fundia em seu núcleo somente dois átomos de hidrogênio que se transformavam em um átomo de hélio, liberando muita energia. O diâmetro do Sol nessa época era de mais ou menos 4.504.996.340 km, uma verdadeira gigante vermelha. Como eu sei isso? Eu somei a distância atual do Sol até Netuno, mais o raio do Sol. E o que isso tem a ver? Mais adiante você vai entender. Pois bem, quando o Sol nasceu e deu a sua ignição, ele ficou dezenas de bilhões de anos fundindo dois átomos de hidrogênio que se transformavam em um átomo de hélio, até chegar um momento em que o seu núcleo ficou saturado de tanto hélio acumulado, dificultando as fusões do hidrogênio. Nessas condições, o Sol começou a apresentar certas anomalias, tais como emanações de línguas de fogo para o espaço e manchas solares. O plasma borbulhava de energia no núcleo, porque o hélio acumulado formava uma enorme massa que dificultava as fusões nucleares do hidrogênio. O ambiente dentro do núcleo e da zona radioativa do Sol foram ficando muito críticas, porque além do hélio acumulado, havia muita energia nesse ambiente.
O equilíbrio entre as forças de fusão nuclear e a gravidade do Sol desequilibrou e aconteceu uma enorme explosão. Houve uma enorme ejeção de massa do Sol partindo do núcleo em direção à zona de convecção e ao espaço, dando origem ao planeta Netuno, o primeiro planeta. Você lembra quando eu narrei a explosão da estrela Betelgeuse e da estrela Sirius, que tem, entre aspas, um outro Sol, que forma um sistema de estrela binária? Pois bem, a estrela B de Sirius não passa de um planeta que foi ejetado da estrela A. O mesmo aconteceu com o planeta Netuno e com os demais planetas que vou descrever a seguir. Ele nasceu como se fosse uma estrela incandescente, em brasa, com brilho próprio, idêntico como aconteceu com Sirius B e com a estrela Betelgeuse, ainda fazendo fusões nucleares de hidrogênio. Só que aos poucos ele foi perdendo calor, esfriando ao longo de milhares de anos e se consolidando como um planeta sem luz própria. O planeta, ao ser ejetado do Sol, estava em estado de plasma e isso fez com que a massa ficasse unida e coesa. Tanto o Sol como o planeta mantiveram o seu formato esférico graças à gravidade. O Sol encolheu no tamanho devido à perda de massa e também da grande quantidade de energia emitida. Algumas características do planeta Netuno. Inclinação do eixo de rotação, 28,3 graus em relação ao seu plano orbital. Esse ângulo mostra que o planeta foi ejetado do hemisfério norte do Sol. Rotação, 16 horas terrestres no sentido anti-horário. Observação: todos os planetas nascem com um movimento de rotação em torno do seu eixo devido ao caos cíclico da fusão nuclear no núcleo do Sol. Translação: velocidade orbital, 5,44 km por segundo. Tempo: 165 anos terrestres para completar a volta em torno do Sol. Observação: todos os planetas nascem com movimentos de translação graças à intensidade da explosão do Sol. Diâmetro de Netuno, 49.244 km. Composição química, hidrogênio, hélio e metano. Após a explosão do Sol, enquanto ele ia diminuindo de tamanho, ele continuou regurgitando massa, dando origem aos seus satélites naturais. No caso do planeta Netuno, surgiram 14 luas computadas até agora, considerado um planeta gasoso. Planeta Urano, o segundo planeta. Quanto ao planeta Urano, sua história é a mesma quanto à saturação de massa no núcleo, explosão, ejeção de massa, movimento de rotação, translação, gravidade e etc. No entanto, preciso acrescentar detalhes importantes. A temperatura do Sol continuou subindo, principalmente após a explosão, chegando a atingir a marca de 100 milhões de graus Kelvin no seu núcleo, e mesmo assim continuou sendo uma estrela gigante vermelha. Com essa temperatura no núcleo, começaram as fusões do hélio, além do hidrogênio, que é o principal combustível de uma estrela. Vou demonstrar individualmente as fusões que ocorreram com os elementos químicos disponíveis no núcleo. Hidrogênio, número atômico 1, com hidrogênio formando o hélio, número atômico 2. Hélio, número atômico 2, com hidrogênio, formando o lítio, número atômico 3. E o hélio, número atômico 2, com hélio, formando o berílio, número atômico 4. Podemos notar que surgiram dois novos elementos químicos, o lítio e o berílio. Após bilhões de anos, o núcleo do Sol ficou saturado com hélio, lítio e berílio, prejudicando as fusões do hidrogênio devido ao bolo plasmático que congestionava o núcleo do Sol. Houve o desequilíbrio entre as forças de fusão nuclear e a força da gravidade do Sol e ocorreu a grande explosão que ejetou o planeta Urano. O planeta nasceu no estado de plasma, com luz própria, e aos poucos foi esfriando, consolidando-se como um planeta sem luz própria, orbitando o Sol, que encolheu no seu volume
devido à perda de massa e da grande quantidade de energia. Algumas características do planeta Urano. Inclinação do eixo de rotação, 98 graus, ou seja, ele rotaciona de lado. Ele gira em torno do seu eixo deitado ao longo da sua órbita. Isso mostra que o local da explosão do Sol, que ejetou Urano, ocorreu próximo ao polo norte solar. Rotação, 17 horas e 14 minutos, horas terrestres, no sentido anti-horário. Translação, velocidade orbital, 24,4 km por hora. Tempo, 84 anos terrestres para completar a volta em torno do Sol. Diâmetro do planeta, 50.724 km. Composição química, hélio, lítio, berílio. Após a explosão, o Sol continuou regurgitando massa enquanto diminuía de tamanho, dando origem aos seus satélites naturais. Urano possui 15 luas identificadas. É considerado um planeta gasoso. Planeta Saturno, o terceiro planeta. Com o planeta Saturno, a história é a mesma do planeta Netuno, das estrelas Betelgeuse e de Sírius. Após a explosão que deu origem ao planeta Urano, o Sol diminuiu seu diâmetro e a temperatura no núcleo subiu muito além dos 100 milhões de graus Kelvin e a estrela deixou de ser gigante vermelha e passou a ser gigante azul. Com isso, o Sol começou a fundir, além do hidrogênio e do hélio, também os elementos químicos lítio, número atômico 3, e o berílio, número atômico 4, que foram criados na formação do planeta Urano. Com essas fusões surgiram 4 novos elementos químicos: o boro, número atômico 5, o carbono, número atômico 6, o nitrogênio, número atômico 7, e o oxigênio, número atômico 8. Após centenas de milhões de anos, o núcleo do Sol ficou saturado com o bolo plasmático de hélio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio e oxigênio, dificultando as fusões do hidrogênio. Chegou ao momento de desequilíbrio entre as forças de fusão nuclear com a gravidade do Sol, e mais uma vez ocorreu a grande explosão que ejetou o planeta Saturno. Ele nasceu no estado plasmático com brilho próprio e após milhares de anos esfriou, consolidando-se como um planeta sem luz própria, orbitando o Sol, que encolheu no seu volume. Algumas características do planeta Saturno. Inclinação do eixo de rotação, 26,7 graus em relação à sua órbita. Isso mostra que a explosão do Sol ocorreu no hemisfério norte. Rotação, 10 horas e 23 minutos, horas terrestres. Sentido de rotação, anti-horário. Translação, velocidade orbital, 9,67 km por segundo. Tempo, 30 anos terrestres para dar a volta completa em torno do Sol. Diâmetro de Saturno, 116.460 km. Composição química, hélio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio e oxigênio. Após a explosão, o Sol continuou regurgitando massa enquanto diminuía de tamanho, dando origem aos seus satélites naturais. Saturno possui 82 luas identificadas, considerado gigante gasoso. Planeta Júpiter, o quarto planeta. O nascimento do planeta Júpiter difere um pouco no modo em que os fatos aconteceram comparado aos outros planetas que nasceram com a explosão que teve origem no núcleo solar em direção à zona de convecção. A explosão em Júpiter ocorreu prematuramente na zona de convecção, que não suportou a energia vindo da zona radiativa, uma vez que o Sol era uma gigante azul, onde as fusões no núcleo são muito intensas e pelo fato do Sol ainda ser uma estrela relativamente jovem. A temperatura e a pressão no núcleo aumentaram substancialmente após a explosão que deu origem ao planeta Saturno, o que deu condições para as fusões dos 4 elementos químicos que haviam surgido: boro, carbono, nitrogênio e oxigênio.
As fusões desses elementos químicos com os que já existiam no núcleo do Sol resultaram em 8 novos elementos. Surgiram flúor, número atômico 9, neônio, número atômico 10, sódio, número atômico 11, magnésio, número atômico 12, alumínio, número atômico 13, silício, número atômico 14, fósforo, número atômico 15, enxofre, número atômico 16. Essas fusões nucleares ocorreram em centenas de milhões de anos. Júpiter é um planeta gasoso e de metais leves pelo fato da explosão ter ocorrido na zona de convecção, com participação da zona radiativa, deixando o núcleo sobrecarregado com os 8 novos elementos químicos que surgiram. Júpiter nasceu como se fosse uma estrela brilhante no ritmo das fusões nucleares, só que aos poucos foi perdendo calor, tornando-se um planeta sem luz própria. A estrutura do Sol alterou completamente em função da perda substancial da zona de convecção, que era muito maior até então, comparado com a zona radiativa e o núcleo, herança de quando o Sol era uma estrela gigante vermelha que tinha uma zona de convecção inflada e tênue. O Sol encolheu no seu volume devido à enorme quantidade de massa e da grande quantidade de energia emitida. Algumas características do planeta Júpiter. Inclinação do eixo de rotação, 3,13 graus, praticamente vertical em relação à sua órbita. Esse ângulo de inclinação dos polos mostra que ele foi ejetado do equador solar. Rotação, 9 horas e 54 minutos, horas terrestres. Sua velocidade de rotação é de 47.000 km por hora, a maior do sistema solar. Translação, velocidade orbital de 13,1 km por segundo e demora 11,86 anos terrestres para dar a volta em torno do Sol. Diâmetro de Júpiter, 139.820 km. De longe, o maior planeta do sistema solar. Composição química: hidrogênio, hélio, traços de metano, água, amônia e poucas rochas. Após a explosão, o Sol continuou regurgitando massas enquanto diminuía de tamanho, dando origem aos seus satélites naturais. Júpiter possui 92 luas. Acredita-se que boa parte delas foram capturadas do cinturão de asteroides devido à sua enorme gravidade, considerado gigante gasoso. Cinturão de asteroides é a divisão entre os planetas gasosos e os planetas rochosos. O planeta Júpiter foi ejetado prematuramente da zona de convecção do Sol, que desestruturou a estrela, uma vez que o Sol ejetou uma enorme massa plasmática de gases e metais leves, modificando totalmente a sua zona de convecção, enquanto que a temperatura no núcleo ia aumentando substancialmente, produzindo elementos químicos cada vez mais pesados, obstruindo a zona radiativa e o núcleo. Estabeleceu-se um verdadeiro caos na zona radiativa e no núcleo do Sol, e o mais agravante, o Sol havia diminuído consideravelmente o seu volume. Os 8 elementos químicos que foram formados em Júpiter não foram injetados e eles continuaram a se fundir com o aumento da temperatura entre os elementos químicos já existentes e formaram 16 novos elementos, inchando cada vez mais a zona radiativa e o núcleo, fazendo com que a zona de convecção quase desaparecer. As forças de fusão nuclear no núcleo fizeram com que o Sol começasse a golfar, a regurgitar materiais plasmáticos no equador solar para o espaço, sem nenhuma explosão considerável. Apenas pequenas explosões ininterruptas eclodiam, espalhando rochas incandescentes pelo espaço, acompanhando a rotação do Sol, formando um caminho de asteroides espalhados pelo espaço vazio, como se fosse uma órbita de um planeta inexistente. O volume do Sol encolheu ainda mais, passando do estágio de gigante azul para estrela azul, onde a temperatura do núcleo é estratosférica.
A partir desse momento, onde vou descrever as formações dos planetas Marte, Terra, Vênus e Mercúrio, assim como fiz com o cinturão de asteroides, não vou mais demonstrar as fusões nucleares entre os elementos químicos, uma vez que as combinações de fusões vão crescendo muito a cada planeta. No final do vídeo, deixarei o resumo dessas combinações. Vale a pena conferir. Planeta Marte, o quinto planeta. O Sol, com tamanho reduzido, na condição de estrela azul, com temperatura no núcleo ainda mais alta, começou a fundir elementos químicos ainda mais pesados. Recorrendo ao ocorrido com Júpiter e depois com o cinturão de asteroides, contabilizamos 24 elementos químicos que se fundiram com os outros elementos já existentes. O núcleo do Sol ficou saturado com 32 novos elementos químicos ao longo de dezenas de milhões de anos. As dificuldades da fusão do hidrogênio recomeçaram devido ao bolo plasmático que obstruía o núcleo e houve o desequilíbrio entre as forças de fusão nuclear mais intensa e a gravidade, e ocorreu a grande explosão que ejetou o planeta Marte. Ele nasceu como uma estrela brilhante com luz própria, compactado como um bolo plasmático ainda no ritmo das fusões nucleares, e ao longo de milhares de anos foi esfriando e tornando-se um planeta sem luz própria. O Sol encolheu no volume devido à perda de massa e também da grande quantidade de energia emitida. Algumas características do planeta Marte. Inclinação do eixo de rotação, 25 graus em relação ao seu plano orbital. Esse ângulo mostra que o planeta foi ejetado do hemisfério norte do Sol. Rotação, 24 horas e 37 minutos, horas terrestres. Translação, velocidade orbital de 86,6 km por hora, completando a circunferência da órbita em torno do Sol em 687 dias terrestres. Diâmetro de Marte, 6.779 km. Composição química. Predominam os silicatos e aluminatos, sendo os elementos químicos silício e ferro os mais importantes. Após a explosão, o Sol continuou regurgitando massa enquanto diminuía de tamanho, dando origem aos seus satélites naturais. Marte possui 2 luas, considerado planeta rochoso. Planeta Terra, o 6º planeta. O Sol no seu auge, na condição de estrela azul, que são estrelas com as maiores temperaturas de fusão nuclear, atingiu o seu ápice de temperatura. Isso fez com que elementos químicos pesadíssimos, além do natural, surgissem. Quando houve a explosão do planeta Marte, surgiram 32 elementos químicos que se fundiram com elementos químicos já existentes, resultando em 50 novos elementos químicos. Após milhões de anos, houve o saturamento do núcleo com o bolo plasmático desses novos elementos químicos, e as forças de fusão nuclear e a força da gravidade desequilibraram-se e houve a grande explosão que ejetou o planeta Terra. Ele nasceu como uma estrela com luz própria no estado plasmático e aos poucos está esfriando. Apesar do seu núcleo ainda estar muito quente e ainda fazendo fusões nucleares, sua crosta já esfriou e o planeta Terra perdeu seu brilho e consolidou-se como um planeta normal. O planeta Terra é um planeta completo. Nele, o Sol atingiu o seu ápice na produção de novos elementos químicos através das fusões nucleares. Se somarmos todas as etapas de fusões nucleares que ocorreram na formação da Terra, desde a fusão do hidrogênio com hidrogênio, do hélio com hélio, do lítio com lítio e assim por diante, com os 50 novos elementos químicos, teremos um total de 114 elementos químicos naturais. Como na tabela periódica constam 118, isso significa que 4 são artificiais. Não deixe de verificar o resumo que fiz no término desse vídeo
de todas as fusões nucleares possíveis. Você irá notar que um determinado elemento químico é formado por diversas combinações de fusões nucleares de outros elementos químicos. Nesse resumo, você irá entender o porquê que existem minerais mais fáceis de serem trabalhados e com qualidade melhor, mesmo sendo o mesmo mineral, e também você irá descobrir o porquê que as minas de minerais estão espalhados em pontos específicos pelo globo. Após a ejeção do planeta Terra, o Sol encolheu no seu diâmetro, uma vez que ejetou massa compactada de matéria e também muita energia. Algumas características do planeta Terra. Inclinação do eixo de rotação, 23 graus e 26 minutos. Esse ângulo de inclinação dos polos mostra que o planeta foi ejetado no hemisfério norte do Sol. Rotação, 23 horas e 56 minutos terrestres. O sentido de rotação, anti-horário. Translação, velocidade orbital de 107.000 km por hora, completando a circunferência da órbita em torno do Sol em 365 dias e 6 horas. Diâmetro do planeta, 12.742 km. Após a explosão, o Sol deu somente uma regurgitada, expelindo massa enquanto diminuía de tamanho, dando origem ao seu satélite natural. A Terra possui somente uma Lua. Composição química. Todos os elementos químicos da tabela periódica. Os silicatos são os principais componentes e o quartzo é o mineral mais comum, considerado um planeta rochoso. Planeta Vênus, o sétimo planeta. A temperatura no núcleo do Sol veio num crescente até as fusões que originaram o planeta Terra, e na esteira desse aumento da temperatura, novos elementos químicos se sucediam até que chegou a um momento em que os elementos químicos pesadíssimos precisavam de muita energia para iniciarem as suas fusões. Chegou a um ponto em que a energia necessária para a ignição fosse muito maior do que a energia liberada após a fusão nuclear. Com isso, o Sol entrou em uma espécie de decadência ao ejetar o planeta Terra, fazendo com que a temperatura no núcleo solar diminuísse consideravelmente, assim como o seu brilho, indo para a classificação de estrela anã amarela. Mesmo assim, o Sol não deixou de fazer fusões nucleares, só que a partir de então, os elementos químicos que eram produzidos eram os elementos já conhecidos nas fases anteriores, que se adaptavam à temperatura daquele momento, ou seja, temperatura menor. O maior agravante foi que o núcleo do Sol ficou impregnado com elementos químicos pesados que não conseguiram se ejetar com o planeta Terra. Isso fez com que a saturação de elementos químicos do núcleo e na zona radioativa viesse mais rápido, em centenas de milhares de anos, para que ocorresse a explosão e ejeção do planeta Vênus. O planeta Vênus nasceu com luz própria, ainda no ritmo das fusões nucleares, e aos poucos está esfriando, consolidando-se como um planeta normal, sem luz própria. O Sol encolheu no seu tamanho devido à perda de massa e da energia acumulada. Algumas características do planeta Vênus. Inclinação do eixo de rotação, 177,3 graus, ou seja, ele está praticamente de cabeça para baixo. Seu sentido de rotação é horário, ao contrário dos demais planetas. Esse ângulo de rotação mostra que o planeta foi ejetado bem próximo do polo sul do Sol. Rotação, 243 dias terrestres, de longe a mais lenta rotação entre todos os outros planetas. Sua velocidade de rotação é de 6,5 km por hora. Translação, velocidade de 126 km por hora, completando a circunferência da órbita em 225 dias terrestres. Sua rotação, que é de 243 dias,
demora mais que a translação, que é de 225 dias. Por isso, o dia venezuelano é mais longo que o ano. Diâmetro de Vênus, 12.000 quilômetros. Considerado planeta rochoso, composição química, nitrogênio, traços de enxofre, hélio, neônio, rochas com metais leves e traços de metais pesados que se desprenderam do núcleo. Planeta Mercúrio, o oitavo planeta. O Sol, ao ejetar o planeta Vênus, diminuiu ainda mais a sua temperatura. Isso está degenerando o Sol, uma vez que os elementos químicos pesadíssimos que surgiram com o planeta Terra e depois os elementos químicos pesados que surgiram com o planeta Vênus, que também não conseguem mais se fundir devido à queda da temperatura, vão impregnando o núcleo, dificultando as fusões do hidrogênio. Com isso, o saturamento no núcleo do Sol, com os elementos químicos que conseguem se fundir, ocorreu muito mais rápido comparado com o saturamento dos planetas anteriores. Ocorreu o desequilíbrio entre as forças de fusão nuclear e a gravidade, e ocorreu a grande explosão que ejetou o pequeno planeta Mercúrio, que nasceu com brilho próprio e está esfriando, consolidando-se como um planeta sem luz própria. O Sol encolheu mais uma vez no seu volume devido à perda da massa e da grande quantidade de energia emitida. Algumas características do planeta Mercúrio. Inclinação do eixo de rotação, 2 graus, ou seja, ele rotaciona verticalmente em relação ao seu plano orbital. Isso mostra que ele foi ejetado no equador do Sol. Rotação, 58 dias terrestres. Translação, velocidade orbital de 170,5 km por hora, completando a circunferência em torno do Sol em 88 dias. Diâmetro de Mercúrio, 4.900 km, considerado planeta rochoso. Composição química, mineral metálico e silicatos, hidrogênio e hélio. O Sol nos dias de hoje. O Sol nos dias de hoje é considerado uma estrela de quinta grandeza, anã amarela. Ele passará por mais 3 etapas antes de morrer: anã alaranjada, anã vermelha e finalmente anã branca. Ele ainda possui muita energia em seu núcleo, com capacidade para ejetar pelo menos 3 novos planetas. O próximo ainda será na condição de anã amarela, com passagem para anã alaranjada, outro na condição de anã alaranjada e o último na condição de anã vermelha, para finalmente morrer como anã branca. Provavelmente o planeta ejetado na condição de estrela anã amarela ainda seja um pequeno planeta rochoso. Nas demais condições do Sol, sejam pequenos planetas gasosos. Quando atingir a condição de anã branca, onde não terá mais temperatura suficiente nem para fundir o hidrogênio, o Sol se transformará em uma rocha compacta com todos os metais da tabela periódica, que também estarão inativos e congelados. Os átomos que irão compor o Sol na condição de anã branca perderão todos os seus movimentos e frequências e congelarão a 0 graus Kelvin. Ele simplesmente irá girar a uma velocidade extraordinária em torno do seu eixo, graças à cinemática que adquiriu enquanto o Sol estava em atividade. Carl Sagan que me perdoe. Nós humanos e a vida em geral, aqui no planeta Terra, não somos poeira das estrelas, a não ser dependentes unicamente do nosso Sol. Na realidade, somos pó da Terra. Veja a seguir todas as etapas da constituição dos planetas de acordo com a formação dos elementos químicos.